para ocupar a tribuna. Quero começar minha fala desejando uma ótima legislatura para todos os meus colegas. É muito bom estar aqui. É a primeira vez que eu faço uso dessa tribuna como vereador, então é desnecessário dizer o quanto eu estou feliz, o quanto eu estou honrado de estar aqui. Quero agradecer a cada uma das pessoas que confiou seu voto a mim na última eleição e dizer que a gente vai trabalhar muito duro para honrar esse voto, para conseguir fazer Jacareí avançar, para que a gente consiga fazer uma nova forma de fazer política aqui em Jacareí, que tenha menos como horizonte a assistência individual e mais a criação de um município que a gente acredita, a criação de um ambiente político que dê condições das pessoas não precisarem vir até os vereadores para ter o acesso ao básico, né? Hoje, quando alguém vem até a Câmara para pedir acesso a tratamento médico, acesso a medicamento, acesso à educação, ela só vem porque essas coisas não estão sendo prestadas da forma que era devida. Porque os vereadores eles têm que pensar no coletivo, eles têm que pensar em legislar, eles têm que pensar em fiscalizar o poder executivo e não só atender demandas individuais, como é feito. Mas isso ocorre porque hoje a prefeitura não dá as condições necessárias, o poder público como um todo não dá as condições necessárias para que isso seja realizado sem a intervenção dos vereadores. Eu quero também utilizar a minha fala aqui na tribuna para fazer o resumo da semana do nosso gabinete, do nosso trabalho aqui no Gabinete da Renovação, que é como a gente chama a nossa equipe. Todas as semanas a gente tem soltado vídeos nas redes sociais contando um pouco do que a gente fez ao longo da nossa semana. Então eu vou usar esse espaço aqui para contar um pouco do que a gente fez na última semana. Se você tem alguma curiosidade para saber o que a gente fez nos demais dias aí do mandato, eu peço para que você acesse as nossas redes sociais, como por exemplo o Instagram, que é o Gabelém, e dê uma olhada aí nas outras ações que a gente já fez. Eu vou começar falando um pouco das fiscalizações que a gente fez essa semana. A gente foi até a UMSF do Jardim do Vale, que é a Unidade Municipal de Saúde da Família. Eu cresci no Jardim do Vale, fui criado lá, então foi uma fiscalização muito importante para mim. A gente conversou com a gestora da unidade, também conversou com vários dos funcionários e com usuários da Unidade Municipal de Saúde da Família, e a gente pôde atestar lá que eles oferecem um bom trabalho para a comunidade. Existem, obviamente, desafios. Um dos desafios é a falta de medicamentos no dispensário da unidade de saúde. Esse é um problema que a gente tem observado em várias das unidades de saúde que a gente já visitou, como na UMSF do Igarapés. Lá no Jardim do Vale, falta de pirona, falta hidróxido de alumínio, que são medicamentos bastante importantes. A gente já fez os ofícios para a Secretaria de Saúde solicitando que isso seja normalizado. Esses medicamentos são responsabilidade da Secretaria de Saúde. Mas, além disso, a gente também ouviu demandas de funcionários, por exemplo, sobre a ergonomia da unidade. Vários dos funcionários reclamaram que os balcões são baixos, que as cadeiras são baixas e que isso tem atrapalhado e dado dor nas costas em enfermeiras, em atendentes. É uma questão importante lá para a unidade de saúde, de Municipal de Saúde da Família do Jardim do Vale. Outra questão que a gente ouviu dos funcionários é que tem faltado copo plástico e café. A gente sabe aqui, como servidores públicos, o quanto o café é importante, né? E, além disso, o copo plástico também para a população. Hoje a população não consegue tomar água lá. Foram algumas das questões que a gente observou na Unidade Municipal de Saúde da Família do Jardim do Vale. A gente também fez uma fiscalização na farmácia de alto custo, ali no SIM, que é a farmácia responsável por distribuir medicamentos que têm um valor muito alto para a população. A farmácia, como a gente já falou aqui nessa sessão, os medicamentos são de responsabilidade do Estado de São Paulo, mas o atendimento é da Prefeitura de Jacareí. E a gente tem recebido várias queixas sobre o atendimento. Agora, na virada do ano, a gente teve uma troca na modalidade de agendamento. Antes era feito, o usuário ele recebia um período por meio de um papelzinho que ele recebia lá na farmácia de alto custo, que informava um período que ele podia ir buscar o medicamento. Agora, a retirada do medicamento é feita pelo aplicativo Fast Cidadão. Você recebe uma notificação avisando que você já pode buscar o medicamento em determinado dia. Só que isso tem gerado uma série de dificuldades nos usuários.
Alguns usuários são idosos, têm dificuldade com tecnologia, outros usuários não têm acesso à internet, outros usuários têm relatado dificuldades técnicas no aplicativo, falhas técnicas, informações desencontradas. Além disso, a gente recebeu denúncias de pessoas que estão indo até a farmácia de alto custo buscar o medicamento num dia depois do que foi agendado e não estão conseguindo pegar esse medicamento, apesar do medicamento estar disponível. E também outras denúncias que envolvem, por exemplo, contaminação de medicamentos por vazamento na farmácia de alto custo. A gente recebeu uma denúncia de que, pelo FS Cidadão, pacientes imunodeprimidos, né, que são pessoas que têm doenças autoimunes, estão sendo indicados para tomar vacinas com vírus inativados. A gente sabe que esse tipo de vacina é muito perigoso para quem é imunossuprimido. No mesmo aplicativo, essa indicação é feita pelo aplicativo FS Cidadão, no mesmo aplicativo em que é agendado a retirada do medicamento para doença autoimune. Então, a gente precisa equalizar esses problemas, equacionar esses problemas em relação ao FS Cidadão para que a gente consiga ter um bom atendimento. Também nessa fiscalização, eu conversei com a secretária de saúde, a doutora Márcia, e com a secretária adjunta, a doutora Águida. Eu vou falar um pouco mais logo na sequência. Seguindo nas fiscalizações que a gente fez essa semana, a gente fez um gabinete itinerante no bairro Porto Velho, na Estância Porto Velho. É um bairro do qual a gente recebe denúncias desde o início do mandato. Lá eles têm uma condição muito ruim das vias, as vias são de terra, a terra é de uma terra dura, ou seja, que não tem tanto problema de gerar barro, mas recentemente, com a ligação do sistema de esgoto, o SAI tem cortado essa terra e isso tem gerado lama. É uma demanda recorrente dos moradores de lá que isso seja resolvido, que passe lá a infraestrutura e nivele as ruas para que a gente deixe de ter poças, que a gente deixe de ter outros problemas relacionados com as vias, e também que seja canalizada a água que desce da parte mais alta do bairro para a parte mais baixa. Colocar as famosas canaletas ali na beira das vias, porque com isso a gente reduz um pouco o problema com a água. Outra demanda que a gente ouviu muito dos moradores lá do Porto Velho é a questão da poda das árvores, que tem frequentemente atingido os fios elétricos que passam por lá, e tem em várias partes do bairro cortado a iluminação, e também sobre a roçagem, o corte do mato, que tem ficado muito alto. A gente sabe que isso é um fator que aumenta o risco de dengue, né, da proliferação do Aedes aegypti. E para finalizar as fiscalizações que a gente fez nesta semana, a gente foi até a creche do Jacarezinho, que é uma das creches mais centrais, a segunda maior creche aqui do município, depois da creche do Meia Lua. E a gente recebeu várias reclamações da equipe relacionadas à infraestrutura da creche. Lá a gente ficou sabendo que não tem problema com a equipe, com o professor, com a ADI, mas tem muito problema com a infraestrutura. Muitos das salas que recebem as crianças lá, elas tiveram o piso solto por inúmeros motivos, e para resolver a manutenção da educação só passou um cimento ali. Então a gente tem uma creche na qual tem várias crianças, criança corre, criança se movimenta, que pode cair em cima de cimento batido mesmo, aquele cimento grosso, e obviamente isso é muito perigoso. Além disso, a frente do Jacarezinho, que dá ali para Ramira Cabral, a famosa Rua dos Cabeleireiros, está caindo, está literalmente caindo, a situação está muito ruim, já caiu uma janela lá, já caiu uma porta lá, e a diretora está muito preocupada de continuar caindo parte da janela, parte de porta, cair a própria fachada, que é uma fachada bem antiga e que não está recebendo a manutenção necessária. Essa questão da fachada ela é ainda mais preocupante, porque ela fica de frente para o parquinho das crianças ali na creche do Jacarezinho. Então imagina se essa fachada cai em cima das crianças. Isso é um terror, isso é o que o poder público não pode admitir que aconteça. A gente fez todas as indicações já no sistema e vai também oficiar a Secretaria de Educação solicitando providências em relação à creche do Jacarezinho. Aí, passando para as reuniões, que eu já mencionei rapidamente, a reunião que a gente teve com a doutora Márcia e com a doutora Águida, secretária e subsecretária e secretária adjunta de saúde. A gente conversou de vários temas nessa reunião, principalmente sobre a farmácia de alto custo, que tem sido uma questão de grande preocupação para a gente. Além dessas questões relacionadas ao FS Cidadão, a farmácia de alto custo também está sem ventilação adequada. Qualquer pessoa que visita lá pode ver que aqueles 2 ventiladores que tem por lá não são suficientes para suprir a necessidade de ventilação daquela unidade. E, para piorar, esses ventiladores frequentemente ficam desligados. A gente recebeu a informação da doutora Águida que o motivo disso é que a equipe desliga porque o ventilador esquenta o ar, porque o ar quente circulando ali faz ficar mais quente o ambiente.
a prefeitura precisa tomar alguma providência sobre isso, nem que seja colocar ali algum ar-condicionado, algum outro meio de refrigeração, nem que seja um climatizador ali. E, além da questão da ventilação, a gente também tem um problema do número de atendentes nos guichês de atendimento. A gente tem 6 espaços no guichê de atendimento principal ali, que é para as pessoas que requereram administrativamente os remédios de alto custo, mas ele nunca está completo ali, aquele guichê. Sempre tem no máximo 4 pessoas, quando não tem menos. Por exemplo, na hora do almoço, quando a gente foi lá, tinham 2 pessoas atendendo. Isso é uma questão muito problemática porque, segundo informações da doutora Águida e da farmacêutica que a gente conversou na farmácia de alto custo, são atendidas cerca de 700 pessoas por dia lá. São 2, 4 pessoas para atender 700 pessoas. Obviamente que a fila vai ficar gigantesca, como de fato está. A fila está cruzando ali a rua em que fica a farmácia de alto custo. É necessário que seja tomada alguma providência em relação a isso. A gente deu todas essas informações e fez as solicitações para a doutora Márcia e para a doutora Águida. Inclusive, eu quero agradecer enfaticamente a disponibilidade da doutora Márcia. Quero também agradecer a disponibilidade do Guilherme Seixas, secretário de Finanças, que já receberam a gente, antes mesmo da gente ter que solicitar por ofício. E eu gostaria de pedir aos demais secretários aí da prefeitura que recebessem a gente. Eu sei que existe aí uma preocupação pelo fato de nós termos um mandato de oposição, mas as nossas visitas são para entender como estão sendo encaminhadas algumas das demandas que chegam até a gente pelo formulário de denúncias e para conversar. A gente não quer, de forma nenhuma, hostilizar os secretários, não quer, de forma nenhuma, desrespeitar os secretários, muito pelo contrário. A gente quer entender o trabalho deles, até para não veicular nas nossas redes sociais informações sem consultar eles antes, sem entender os dois lados da moeda. Aí, dando sequência na lista de reuniões e atendimentos que a gente fez um atendimento à ONG Espaço Mulher aqui na Câmara dos Vereadores do meu gabinete. A ONG Espaço Mulher desenvolve um trabalho muito importante de atendimento a mulheres que são vítimas de violência doméstica, que estão em situação de violência doméstica, né? E, enfim, faz um trabalho muito bom em Jacareí. A ONG Espaço Mulher, ela recebeu no ano passado uma emenda da deputada estadual Andréa Werner, que é uma grande parceira nossa, para a compra de um veículo, de um carro, que permitisse para elas fazerem uma patrulha Maria da Penha na cidade, indo até o ponto, indo até os bairros onde as mulheres vivem, onde elas recebem denúncias de violência doméstica, para atender essas mulheres em loco. A gente está muito animado aí, elas ainda estão no processo de comprar o carro, a gente sabe que é um processo demorado, mas a gente está muito animado com as patrulhas Maria da Penha e assim que a gente tiver aí o carro disponível, a gente quer dar um giro com elas por esses bairros. Muito brevemente, com o fim do meu tempo aqui, a gente fez atendimento a grupos de mães atípicas, a gente fez 55 atendimentos para fazer encaminhamentos de denúncias dos nossos formulários de denúncias, a gente visitou o Viva Boa Vista, que é uma ONG muito legal que tem ali no Boa Vista, demos entrevistas na TVI, para o Ferreira Leite e para a TV Câmara, nessa semana. O nosso jurídico preparou e protocolou 71 indicações, 43 ofícios, 2 requerimentos e 2 pedidos de informação, e a gente fez um apanhado dos principais temas que o nosso mandato está observando, que são a situação da ambiental. A gente tem um requerimento do CPI aí para os vereadores, para os colegas assinarem, a questão da taxa de lixo, que foi reduzida pelo prefeito, mas que no ano passado o prefeito anterior não... Vai dar essa moleza e vai ficar o resto da vida falando. Vereador, pela ordem, no começo. Só mais 15 segundos, o senhor tem permite, só para finalizar, depois não dá para concluir certo aqui a minha fala. A situação da ambiental, como eu já disse, a questão da taxa de lixo, a falta de convocação para os concursos públicos, a questão das ADIs está sendo discutida pela Secretaria da Educação e a questão da saúde mental, como a gente já falou aqui no nosso pedido de informação. Muito obrigado. Chamo o vereador para ocupar a tribuna, vereador Hernani Barreto, do Republicanos.